As histórias que agora o mundo pode conhecer. O mistério do Lago Ness. Silencioso e soturno, formado por geleiras há milhares de anos, o Lago Ness é o maior lago de água doce da Grã-Bretanha. Ele tem 37 quilômetros de comprimento, 1.600 metros de largura e, em alguns pontos, mais de 300 metros de profundidade. O lago fica entre Fort Augustus e Inverness, no extremo norte de Great Glen, na Escócia. A falha geológica que atravessa as terras altas esculpiu aqui um cenário de grandeza. Na margem norte do Lago Ness, as ruínas do castelo Arkett estão impregnadas de mistério e romance. A luz brinca na superfície da água. As águas do Lago Ness são frias e escuras. Abaixo de 15 metros, a escuridão é total, causada pela turfa que desce das colinas. Nem mesmo as luzes de um moderno mini-submarino conseguem penetrar as trevas. Talvez esse seja o habitat perfeito para uma criatura antiga e solitária. Conta-se que na Idade Média, duendes e seres aquáticos assombravam o lago. Diz a lenda que no século VI, São Columba enfrentou e derrotou aqui uma besta monstruosa. No século XVIII, a abertura de uma estrada militar perto do lago teria acordado 2 leviatãs de seu sono. No século XIX, há relatos de encontros com seres descritos como salamandras gigantes. A maioria dos habitantes locais convenceu-se de que havia algo estranho no Lago Ness. 2 estradas passam ao longo das margens do lago. Ao sul, há a estrada militar do General Wade, construída no século XVIII. Ao norte, outra estrada liga Fort Augustus a Inverness, passando pelo castelo Arkett. Em março de 1933, John Mackay e sua esposa, hóspedes de um hotel em Drummadrochit, voltavam de Inverness, pelo extremo norte do lago. De repente, a senhora Mackay viu o que ela descreveu como um grande corpo negro rolando sob a água. Quando o movimento acalmou-se, ela viu 2 corcovas movendo-se pela superfície do lago. Elas ergueram-se e afundaram. Desapareceram na agitação da água. Em novembro daquele mesmo ano, Hugh Gray afirmou ter fotografado o monstro. A foto foi publicada na primeira página do Daily Scratch no dia 6 de dezembro. O Daily Mail, rival do Scratch, reagiu enviando um renomado caçador, Montague Wetherell, em busca da fera. Wetherell e seu cinegrafista vasculharam as margens do lago. E quase imediatamente encontraram uma série de estranhas pegadas. Ele apostou sua reputação na sua autenticidade. Os rastros foram enviados a Londres sob forte esquema de segurança. O Daily Mail atiçou ainda mais a imaginação do público com o monstro do Lago Ness, agora apelidado de Nessie. No entanto, um exame mais cuidadoso revelou que as misteriosas pegadas foram feitas por uma pata de hipopótamo empalhada. Isso liquidou o grande caçador. Na primavera de 1934, foi publicada uma nova foto tirada pelo ginecologista Robert Kennedy Wilson. Chamada de foto do cirurgião, ela apareceu no Daily Mail no dia 21 de abril. Essa tornou-se a imagem clássica do monstro. Wilson, por sua vez, nunca disse ter fotografado o monstro, apenas um objeto movendo-se no lago. Os cientistas não se impressionaram, mas muitas pessoas passaram a acreditar no guarda-rios Alex Campbell, que afirmou ter visto Nessie várias vezes. Há vários anos, levei um policial no meu barco. Havia muito roubo de ovelhas na época e a polícia trabalhava em conjunto com o nosso departamento.
Saí com o guarda John Fraser, um dos homens mais corretos que eu já conheci, e estávamos remando tranquilamente através do lago em direção a uma criação de ovelhas. A cerca de meio caminho, ouvimos a água agitando-se. Lembre-se que passava da meia-noite, era escuro, e o guarda Fraser ficou completamente abalado. Céus, ele disse, o que é isso? Eu respondi, não se preocupe, está tudo bem. É a criatura. Bem, nós conseguimos ouvi-la respirar assim. Esse foi o som da respiração. Foi impressionante. E ele foi ficando cada vez mais fraco até que desapareceu. Quer dizer, submergiu. Nós ouvimos o som e tudo ficou calmo e lindo. Por volta dessa mesma época, Richard Cindy também viu algo estranho. Mas o formato é muito diferente. Conte-nos alguma coisa. Bem, foi em agosto de 1934. Meus pais, minhas irmãs e eu estávamos em Fort Augustus, no hotel. Eu estava me barbeando e olhando para o lago numa manhã muito bonita. Quando no vento, o lago parece um espelho. E havia uma córcova negra lá. Pelo menos era o que parecia ser. Cerca de 1 metro de comprimento e uns 30 centímetros acima da água. Estava a uma distância de uns 400 metros. Bem, eu chamei os outros e enquanto estávamos olhando, de repente a córcova começou a se mover na direção norte, a uns 24 quilômetros por hora. Calculamos porque nós a acompanhamos com o carro e a seguimos por uns 3 quilômetros pela margem do lago. Cindy apontou outras testemunhas. Havia alguns operários perto da ponte em Forte Augustus e nós mostramos a eles. E eles não deram muita importância. Disseram apenas, é um monstro. Como uma coisa corriqueira. Isso foi o que pareceu. Surgiram muitas teorias sobre o monstro. E os relatos tinham semelhanças, influenciados talvez pela foto do cirurgião. O pescoço fino, a cabeça achatada de serpente, corcovas e a pele áspera de um elefante. Essas características se repetiam quanto ao monstro mais amado pelo público e pela mídia. Às vezes o monstro aparecia em terra seca. O casal Spacers, de Londres, relatou que numa tarde quente de julho de 1933, seguia pela velha estrada militar. De repente, a cerca de 50 metros, uma fera com 9 metros de comprimento emergiu das moitas e bloqueou momentaneamente a estrada. Segundo o Sr. Spacer, foi uma visão repugnante. Durante a Segunda Guerra Mundial, Nessie perdeu popularidade, o que não impediu que soldados estacionados nas proximidades relatassem várias vezes ter visto o monstro. O bombástico ditador italiano Benito Mussolini também afirmou que seus bombardeiros haviam atacado e destruído Nessie, mas isso não afetou o moral dos ingleses. Nos anos 50, um novo surto de fotos e encontros com o monstro reacenderam o interesse popular. Em julho de 1955, no castelo de Arcot, Peter McNabb, banqueiro de Ayrshire, fotografou o que parecia ser uma enorme criatura negra atravessando a superfície do lago. Em 1958, a BBC montou sua própria caçada ao monstro, no mesmo local. Usando um velho barco a vapor atracado na Baía de Arcot, um dos lugares preferidos do monstro, a BBC trouxe a ajuda da ciência moderna. Uma sonda acústica vasculhou a área sob o navio. No convés, o esfuziante apresentador Raymond Baxter liderava um grupo de homens rã usando luzes e câmeras submarinas. Mas Nessie não quis brincar com os homens rã da BBC.
Foi Lachlan Stewart, um morador local, quem fotografou novamente o monstro. Conte como foi. Naquela manhã acordei às 6h30, como sempre, para virar o carvão. Quando olhei pela janela, pensei à primeira vista que era um barco. Então saí na direção contrária do Castelo Arquette. Alguns segundos depois, vi outra coisa aparecer, atrás da primeira. E aí imaginei que fosse um monstro. Ele acreditou? Eu não sei. Quando saí, apanhei uma câmera. Chamei um amigo e desci correndo até a margem. A essa altura, o monstro já estava vindo na direção de Foyers, onde eu estava. Certo. Então eu focalizei as 3 corcovas e bati a foto. Na verdade, o lugar é bem perto daqui. Não, É bem não. ali do outro lado do lago? É, do outro lado do lago. Acho que ele me viu porque partiu em velocidade e mergulhou. Essa foi a última vez que você o viu? A BBC não conseguiu encontrar o monstro, mas a sonda de eco captou algo estranho. Falando às câmeras da BBC, Baxter contou como a sonda de eco, desenvolvida para localizar cardumes de peixes, era capaz de detectar objetos pequenos. E enquanto o barco manobrava, a sonda apanhou um sinal muito claro e forte. Mas o técnico que estava operando a máquina não soube dizer exatamente o que era aquilo. O contato foi registrado quando o barco da BBC dirigia-se da parte funda para a parte rasa do lago. O sinal foi Muito mais forte do que os peixes daqui registrariam. E, bem, na verdade, não quero saber o que é. Ele estava submergindo quando o barco se aproximou. Uma explicação científica para o fenômeno do Lago Ness seria uma população de plesiosauros que habitaria o local. Presume-se que essa espécie de dinossauro marinho tenha se extinguido há 65 milhões de anos. Teriam alguns sobrevivido no lago após a era glacial? Nos anos 60 surgiram novos esforços para resolver o mistério através do Bureau de Investigações do Lago Ness. Barcos com sonares e submarinos vasculhavam o fundo, enquanto giroscópios voavam sobre o lago. Tim Dinsdale era um dos caçadores de Ness em tempo integral. Em abril de 1960, ele causou sensação filmando o que afirmava ser o monstro. O objeto que ele filmou parecia estar nadando na outra extremidade do lago, deixando uma esteira em zigue-zague. Para Dinsdale, apenas parte da criatura aparecia na superfície. Se o monstro é parecido com um plesiosauro, sua aparência dependia do ponto de vista da testemunha e do comportamento da criatura na água. O que Tim Dinsdale viu tinha a forma de um barco emborcado distanciando-se dele em direção ao extremo norte do lago. Outras testemunhas parecem ter visto o monstro por ângulo diferente, acima ou abaixo da superfície do lago. Comparando-se a centenas de encontros com Nessie, as imagens indicam a forma do plesiosauro que muitos caçadores do monstro defendem. Um deles é Robert Rines, presidente da Academia Americana de Ciências Aplicadas de Boston. No início dos anos 70, Rines decidiu fotografar Nessie embaixo d'água. Como a BBC, ele escolheu a Baía de Arquette. Aqui, no verão de 1972, Rines empregou 2 barcos equipados com um sistema de câmeras estroboscópicas e sonares. O sonar detectaria a presença do monstro e acionaria as câmeras. Este foi o resultado. Um objeto registrado pelo sonar de Rines e pelas câmeras. Realçada por computador, a imagem ficou assim.
Seria essa a nadadeira do monstro do Lago Ness? Peritos estimam que seu comprimento seja de cerca de 2 metros. 3 anos mais tarde, Ryan obteve mais 2 imagens do monstro. A primeira de sua cabeça de gárgula. A outra seria o torso da criatura, seu pescoço e cabeça. Mas as câmeras podem mentir e os olhos podem se enganar. A certas distâncias e em condições favoráveis, um tronco, uma rocha, um cavalo morto ou um cervo nadando podem se transformar em monstros. Nessie ou mergulhadores. A cerca de 1.600 metros de distância, uma pequena lancha nas águas do lago pode criar o rastro de um monstro. Em águas calmas, o rastro de um barco é formado por várias ondulações em ângulo com a esteira. Elas podem parecer uma série de corcovas na superfície. A esteira de um barco a vapor pode ser uma armadilha para o observador desavisado. Os céticos dizem que muitos dos relatos sobre a criatura podem ser atribuídos às ondulações da superfície. Fenômenos naturais podem explicar algumas das famosas fotografias de Nessie. Afirma-se que a foto de Hugh Gray, a primeira, era de fato um cão labrador rolando nas águas rasas. A fotografia de Peter McNabb é descartada por alguns como sendo a imagem da esteira de um barco que acabara de passar. As suspeitas de fraude também pairam sobre vários outros fotógrafos de Nessie. Frank Sher, um verdureiro de Londres que virou caçador do monstro, afirmou nos anos 70 que capturou 8 vezes com câmera sua imagem de plesiosauro. Mas essas fotos, que estão entre as mais claras de todas, não seriam simplesmente montagens? E quanto à foto do cirurgião? Robert Kenneth Wilson sempre disse que não acreditava em Nessie. Em 1994, revelou-se que sua foto era falsa. Um de seus colaboradores na brincadeira, Christopher Sperling, disse que Nessie foi feita de madeira e plástico e montada num submarino de brinquedo. Parece que Wilson foi surpreendido por um guarda-rios após bater as fotos. As provas foram rapidamente escondidas e agora estão em algum lugar no fundo do lago. Estranhamente, Christopher Sperling era parente do caçador Montague Wetherell. As filmagens provocaram mais perguntas do que respostas. O filme de Tim Dinsdale foi analisado por peritos da RAF e eles concluíram que tratava-se de um objeto animado. Outros acreditam que era uma pequena lancha. Em 1987, aconteceu a Operação Deep Scan, que fez a varredura do lago com sonar. Seu duplo objetivo era encontrar Nessie e coletar informações sobre o singular ecossistema do lago. A Deep Scan cobriu cerca de 80% da extensão do lago. Seu diretor de operações, Adrian Chai, continua cético quanto à existência do monstro. Não estamos esperando que um réptil jurássico saia do lago. Um grande peixe, talvez. Já seria bem interessante para mim. Os sonares detectaram grandes objetos, mas não conseguiram provas conclusivas da existência de Nessie. O monstro permaneceu esquivo, como sempre. Durante a Operação Deep Scan, uma câmera aquática colocada no mesmo local lançou sérias dúvidas sobre as fotos tiradas por Robert Rines em 1975. Naquele ponto, a água era mais rasa do que Rines afirmara, e havia outra coisa entre as enguias. Esta é uma das fotos de Rines da cabeça de gárgula do monstro.
E aqui, no mesmo lugar, havia um tronco de árvore apodrecendo que tinha uma semelhança notável com a cabeça de gárgula. Mas o monstro continuou aparecendo. Em 1994, um casal canadense em férias filmou uma estranha perturbação na superfície do lago. O que é aquilo? Você filmou de perto? O mais perto possível. John? Não. Sim. Olha a velocidade da água. A luz do sol e as sombras lançam seu encanto sobre as águas do lago. Num lugar de tamanha magia, é fácil demais imaginar uma criatura nadando sob a superfície. Mas, mesmo assim, o Lago Ness mantém os seus segredos. E ainda atrai os caçadores do monstro.